Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, onde Cristo quer dizer ungido. Hoje eu vou tentar explicar um pouco, né, quem é esse Jesus Cristo que tanto falam, que é a figura central da religião cristã e é importante em muitas religiões. Obviamente, para a gente ter uma boa visão, um bom entendimento de quem é Jesus, a gente tem que ir para as Escrituras Sagradas, que é a fonte de informação que a gente tem confiável, né, de quem é essa pessoa. E para isso eu vou fazer primeiro, como no vídeo anterior, um aparato histórico, falar sobre o nome dele, depois sobre todas as características que ele tem, para a gente depois ir, como no vídeo passado, para os versículos, onde a gente pode definir um pouco mais de quem é essa pessoa de que a gente está falando. Então, quem é esse Jesus? Foi uma pessoa que viveu na região que hoje em dia é a Palestina, sob o domínio romano, descendente do rei Davi, conforme foi profetizado no Velho Testamento, e Davi, por sua vez, era descendente de Adão, obviamente. E por que a gente chama ele hoje em dia de Jesus? Vou mostrar aqui. Dessa vez eu botei no Word, né? Porque da outra vez eu tinha posto na planilha e ficou meio ruim de ler, como vocês viram lá. Mas vamos lá, vamos tentar assim dessa vez. Jesus, o nome, né? Ele vem do latim Iesu, né? Ou Jesus, ou Jesus depois, que por sua vez veio do grego Iesu, né? Iesu, que é a forma que o grego conseguia falar o nome hebraico, né? Yehoshua, né? Ou Yeshua. Essa era uma variação que existia na época dos gregos do nome Yahushua, né? Mas da sua abreviação Yahushua, né? Ou Yoshua, que é o mesmo nome que deu origem ao nome Josué ou Joshua, que tem hoje em dia no português, no inglês, e José também. Todos eles vieram do mesmo nome. E o que significa Yahushua? Yahu, que é o nome de Deus, o nome do Criador, e Shua, que é salvação. O nome dele que significa que o Pai dele salva, que Deus salva. Né? Para o texto não ficar longo, igual o texto anterior, o vídeo anterior, eu vou só fazer um aparato geral. Eu estou botando texto na tela para que vocês leiam, deem pausa, né? Mas eu não vou ler tudo, não. Só fazer um aparato geral da vida de Jesus, né? Que a gente conhece. Segundo a Bíblia, que ele nasceu de uma virgem. Vou só fazer um resumo da vida de Jesus, de Yahushua, para que vocês tenham, a pessoa que não conhece, a pessoa que não é da religião, tenha uma visão geral de quem que a gente está falando, né? Não vou fazer não vou ler tudo que está escrito, por isso que eu estou botando na tela, porque aí vocês dão pausa e vão lendo com calma. Só vou fazer um aparato histórico geral, bem rápido, para que o vídeo não fique longo como o vídeo anterior. Tão longo, né? Que tem muita coisa para ler hoje também. Uma outra adendo também é que, como vocês já devem ter percebido, esses vídeos desse canal são vídeos de estudo, por isso tem muito texto para ler. Aí quem não gosta muito de ficar lendo texto, né, não vai gostar tanto dessa forma de apresentação de vídeo, mas isso é só o início para que a gente faça a base da nossa religião, para que vocês entendam a base, né? Depois, com o tempo, os vídeos vão ficar mais curtos, obviamente, porque a gente vai ter assuntos um pouco menos complexos para a gente discutir. Então vamos lá. Como diz as escrituras, né, Jesus nasceu de um nascimento virginal, né, onde Miriam, não tinha tido relações ainda com José, e teve um crescimento muito bom e muito rico na presença de Deus. Ele viveu em Nazaré, onde mais tarde ele teve o batismo com João Batista, certo? Foi levado para o deserto para ser tentado, né, pelo diabo, por Satanás, e depois começou a sua peregrinação fazendo todo o seu ensino, ensinando
com o Sermão da Montanha, que é um texto interessante que a gente pode ler depois em outro vídeo. Ele ensinava o amor a Deus, ao próximo, perdão, humildade e a esperança no reino de Deus. Eu falei aqui do Sermão da Montanha. É muito bom vocês procurarem uma tradução melhor desse texto, porque esse texto bem traduzido é mais interessante do que o que a gente conhece na nossa versão da Bíblia. E por falar nisso, né, só para não deixar de fora, a versão da Bíblia aqui que eu estou usando é a nossa versão mesmo de João Ferreira de Almeida. Mas essa é a visão mais pobrezinha, mais básica que a gente tem da Bíblia, mas é a que a maioria das pessoas tem, né? Então, seria bom que vocês encontrassem outras Bíblias e outras versões para que vocês tenham um ensinamento melhor, né, um aprofundamento melhor das Escrituras Sagradas. Por isso que eu mostro sempre aqui atrás para vocês as Bíblias que eu tenho, e com algum dia, com calma, eu posso mostrar cada uma delas e falar qual é a melhor, qual é a pior, para que a gente possa... para que vocês possam se guiar na hora que vocês escolherem suas próprias Bíblias. Mas continuando, Jesus ele ensinou por parábolas, que são metáforas, né, que você tem que ler com calma, para você identificar o que ele está querendo dizer, interpretar mesmo o texto. Ele fez muitas curas e milagres, que vocês conhecem muito bem, transformou água em vinho, né, ressuscitou Lázaro e por aí vai. Teve os eventos mais marcantes, a gente teve a crucificação dele, que muita gente fala crucifixão. Participou antes disso da última ceia, né? Na verdade foi uma ceia antes de ser crucificado, onde nessa ceia ele falou bastante coisa interessante, que também vamos ver em um vídeo diferente, sobre coisas que nós temos que fazer até, né, a volta dele. Enfim, ele foi crucificado, morreu, ressuscitou, e a importância da morte de Jesus na cruz é porque ela foi um sacrifício pelos pecados da humanidade. Aí tem o versículo que muitos de vocês conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o primeiro gerado, né, para que todo aquele que nele crê, que em Jesus crê, não pereça e tenha vida eterna. E em Deus também, né, claro. Porque Jesus veio para nos trazer quem é Deus de verdade. A crucificação e o sofrimento de Jesus e a ressurreição são as coisas mais importantes, porque foi a prova da sua vitória sobre a morte e sobre o pecado. Em 1 Coríntios 15, que diz: E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que se isso não aconteceu, nós somos falsas testemunhas. Então, já que aconteceu, aí sim nós somos testemunhas verdadeiras, onde Deus ressuscitou a Cristo. Esse é o significado da ressurreição para a fé cristã, que é a esperança da vida eterna, que nós um dia também vamos ser ressuscitados e vamos ter vida eterna. Logo após ser ressuscitado, Jesus apareceu para várias pessoas, onde está escrito lá no livro de Atos, né? Ou no final também dos evangelhos. E tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou influenciou muito a história, a cultura e a moralidade das pessoas também. Quando a gente fala sobre a civilização ocidental, às vezes, praticamente a gente está falando sobre o ensino religioso e cristão, né? Sobre monogamia, né? Sobre como as pessoas devem tratar o sexo, como as pessoas devem tratar os seus familiares ou o próprio governo. E a gente tem muito dessa cultura, dessa moral e dessa ética influenciando os países no geral, sejam pessoas religiosas ou não. Por isso que é tão importante a gente tentar entender de quem que a gente está falando, de quem é Jesus e o que significa dizer sou cristão ou o que é a religião cristã. Mas antes de continuar, sejam bem-vindos à Academia de Shen. Como vocês já devem ter percebido, esse é um canal que a gente vai fazer vários estudos bíblicos, né, para vocês terem uma boa base do que é a religião cristã.
Não sei nem se eu estou falando muito baixo, muito alto. Acho que no outro vídeo eu estou falando mais alto. Mas qualquer problema ou qualquer coisa que vocês notarem, é só comentar aí que eu vou prestar atenção em tudo que vocês escreverem. E qualquer dúvida também, é só deixar que eu vou juntando todas as dúvidas que vocês trouxerem e vou fazer um vídeo específico só para isso. Não um vídeo de estudo, mas um vídeo de respondendo as perguntas que vocês possam ter. Então, sem enrolação, vamos continuar. Logo de início, então, vamos para as coisas mais importantes. A primeira coisa é a divindade de Jesus. Será que Jesus realmente tem alguma coisa de divino nele? Né? A primeira coisa que a gente pode citar é que ele era filho de Yahweh, né? Filho de Deus. E o que significa ser filho de Deus? Eu vou até anotar para não esquecer. Ser filho de Deus não é uma coisa simples, tá? Ser filho de Deus é um termo e um conceito um pouco complicado. Estou escrevendo aqui. Filho de Deus, o que é? Só para eu não esquecer que eu tenho que fazer um vídeo e gravar sobre isso. Mas a Bíblia fala sobre a concepção virginal de Jesus, que foi um evento sobrenatural. Mateus 1, de 18 a 25 e Lucas 26 até 38. E há muitos versículos na Bíblia que falam que Jesus é filho de Deus. Apesar de ele se referir a ele mesmo sempre como filho do homem. E isso tem significado. Por que ele fala sobre ele mesmo como filho do homem e não como filho de Deus? Agora, a segunda coisa. Yahushua é Deus? Aí essa pergunta não é tão simples de responder, tá? Porque primeiro você tem que entender o que é Deus. Eu falei um pouco sobre isso no primeiro vídeo. Não só a palavra Deus, né, que eu já mostrei que vem de Zeus, mas a própria palavra Deus mesmo, com letra minúscula, posso botar aqui, será que Jesus é um Deus, né? Vocês têm que se aprofundar um pouco no conceito de que é um Deus, para que vocês não venham falar besteira depois. Tem muita gente que tem um conceito muito pobre, muito parco, né, do que é Deus, ou do que é um Deus, e por isso acaba dando divindade para qualquer ser que exista. Só porque ele tem poder, ou só porque ele tem imortalidade, ou porque ele tem isso, ou porque ele tem aquilo, ou porque ele fez isso, ou porque ele fez aquilo, feitos históricos, feitos milagrosos, etc. e tal. Isso constitui algo como Deus? Se você acredita na religião cristã, né, ou na religião judaica, ou hebraica, né, o termo mais correto, israelita, onde nós cremos num Deus único, né, num Criador que fez os céus e a terra e etc., a concepção que você tem que ter de Deus não pode ser muito pequena, tem que ser algo transcendente mesmo, algo que nenhum outro ser, né, possa se ser comparado. Então você não, por que eu fiz essa breve história de Jesus para falar sobre as características dele e mostrar os versículos que mostram Jesus na Bíblia? Porque se você não entender a base do cerne de quem é a pessoa de Jesus Cristo, de Yahushua HaMashiach, você não vai. Você vai ficar um pouco confuso na hora de botar cada coisa no seu lugar. Como muita gente que não lê as escrituras, que fica só no que ouve, acaba fazendo essa confusão também, que é uma confusão de início justificável. Mas a partir do momento que você tem capacidade de ler, que você tem capacidade de discernir as coisas pelo texto que está na tua mão, ou pela possibilidade hoje em dia da internet da gente poder pegar várias traduções, várias bíblias diferentes, até mesmo pegar dicionário hebraico e você começar a identificar as letras e as entradas strong da Bíblia, onde você sabe o significado exato de cada palavra, ou significado parecido, significado próximo de palavras, expressões, frases, etc. Você não pode ficar parado e achar que a sua religião é só você fazer algumas coisas, né? E deixar de fazer essas outras que é fundamentar a sua base. Então você tem que fazer isso, tem que pesquisar, tem que ler, tem que fazer as coisas com calma. Eu acabo parando para explicar, acaba que o vídeo vai ficando longo, mas continuando. Eu botei aqui também que existem vários versículos que indicam a natureza divina de Jesus, como João 1 e João 14. Deixa eu mostrar aqui. Cadê aqui? Né? Aqui da Bíblia.
Esse é o versículo, o capítulo, João 1, o Evangelho de João, capítulo 1, que as pessoas mais usam para falar sobre a natureza de Deus. Mas como vocês já devem ter visto, ou já devem ter ouvido falar lá na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, do Salão do Reino, eles sabem que essa é uma tradução errada, essa é uma tradução pobre. Aqui a palavra não é verbo, aqui a palavra, a tradução correta seria palavra. Então o texto que está todo no masculino aqui iria todo para o feminino, por exemplo. Na nossa Bíblia está, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, ou por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, né? Yahanan, estou tentando lembrar o nome. E este veio para o testemunho, para que se testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, o Yahanan, mas ele veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vê ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o reconheceram. Mas todos os quantos o receberam deles poder para serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas do varão é do homem, tá? Mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O unigênito, o primeiro gerado pelo Pai, o unigênito do Pai é Jesus. Então, por que ele fala de Jesus aqui no final? A pessoa lê esse texto todo como se estivesse falando de Jesus, que eu não acho que é o correto. Eu não acho que é disso que Yahanan, João que escreveu, não o João Batista, que o João apóstolo, que ele estava falando sobre. Ele não estava falando sobre Jesus no texto em si. Ele estava falando sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é a coisa mais importante, e ela que estava no início. Então a palavra aqui é palavra. Quando você bota a palavra aqui e bota o texto todo concordando no feminino, você vê que muda totalmente o sentido. Quando você fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, é outro sentido totalmente, porque quando você fala verbo, parece que ele está falando de uma pessoa. Mas quando você fala palavra é o logos, aquilo que cria tudo, né? Como no Gênesis, você lê o Gênesis, você vê, ele está criando tudo pela palavra. Então não é absurdo ele falar que no princípio existia a palavra, e a palavra que era Deus, e ela que criou tudo. E ela estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dela, da palavra. Não está falando de Jesus aqui, né? Apesar de, botando um parênteses bem grande, com aspas, que lá no Apocalipse fala que Jesus é a palavra de Deus, certo? Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra em ação, né? Por que Jesus é a palavra de Deus metaforicamente, não exata? Porque toda a Escritura, seja Velho, seja o Novo Testamento, fala sobre ele. Por isso ele é a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus em si. Quando Deus fala. Essa é a palavra de Deus. Agora, quando Jesus fala sobre profecias que ele recebe, ele está falando sobre a palavra de Deus, que não são palavras dele. Então você tem que deixar essas coisas muito claras e separadas na sua cabeça, porque senão você confunde as coisas. Jesus é o centro da Escritura Sagrada, né? Por isso que, lá no finalzinho, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do único que foi gerado pelo Pai, cheio de graça e de verdade, aí faz sentido. Mas se você pega o texto mal traduzido como está aqui, não sei dizer se foi mal traduzido intencionalmente, malignamente, ou se foi só um erro de tradução, né, onde verbum, né, verbo, em latim quer dizer palavra. E quando traduziu para o português, não tirou a palavra verbo, e botou palavra, entendeu? Então teve esse problemazinho que aconteceu, mas que a gente não pode se confundir quando a gente estiver falando sobre as Escrituras Sagradas. E aí, então, a gente entra nesse conceito, então, que é o que a gente vai discutir um pouco nesse vídeo, que é o conceito da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que alguns falam que são três deuses em um, né? Ou um único Deus com três pessoas, e o conceito do monoteísmo, onde só existe um Deus, né? Como a religião judaica.
Como várias religiões tem um Deus só, não só a judaica, mas a maior parte das religiões são politeístas, tem muitos deuses, seja um, seja dois, seja três, ou seja lá quantas forem. Na minha concepção, quando você fala em trindade, onde são três deuses, você não está na religião monoteísta. E ponto. Com ou sem mistério. Mas voltando para cá, o monoteísmo, às vezes é só um Deus, às vezes com, às vezes sem três pessoas. Isso aqui eu já falei. Agora eu vou falar sobre as características de Jesus na Bíblia. São muitas, tá? Então muita paciência agora. Vamos lá. Nessa parte aqui, tenham paciência, eu vou ler mesmo, tá? Para que eu não esqueça nada do que eu botei no texto. Às vezes eu boto coisa no texto, mas vou da memória da minha cabeça, eu acabo esquecendo de falar alguma coisa. Mas o texto está aí, né? Então vamos lá. Quais são as características de Yahushua? Né? As suas características de personalidade mesmo. Primeiro, que ele é amoroso, misericordioso, sábio, poderoso, humilde, fiel e muitas coisas a mais. Muitas coisas de características que a gente tem de como uma pessoa perfeita, ele tem, ele é. Não sei se eu posso dizer tudo, porque eu gosto de linkar todas as coisas que a gente tem prova, para que a gente não fale coisas que não tenha prova. Assim como ele é uma pessoa que se irrita, né? Como a gente viu lá no templo, quando ele chegou e viu as pessoas negociando a salvação, não, com venda e compra de coisas, né? Como a gente viu também na Idade Média da venda de pedaços de terra no céu e etc e tal. Essas coisas assim, Jesus com certeza não gosta e nunca vai gostar. Mas vamos lá. Primeira qualidade dele, ele é um servo, certo? Ele não é o que manda, ele é o servo. E uma das coisas mais interessantes, né, lá do reino, quando ele fala sobre o reino dos céus, né, é que o maior é aquele que mais serve. E por que ele fala isso? Porque Deus é o que mais serve a todos, apesar dele ser o que manda, né? Então é interessante você pensar sobre isso, refletir sobre isso, de que não é o que manda que é o maior, é o que mais obedece e o que mais serve aos outros. Mas vamos lá. Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muito importante, muito forte isso, né? Esse versículo destaca a humildade de Yahushua e o seu foco em servir aos outros em vez de buscar ser servido, como um rei que ele é, né? Ou que ele será. Nem sei se eu botei isso como característica aqui, mas já fica meu comentário. Que Jesus ele será coroado e será rei. Segundo, ele é cheio de graça e de verdade, ele é alegre, né? João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, que eu acabei de ler, né? Cheio de graça e de verdade. Terceira coisa, ele é um juiz justo, correto? Primeiro que ele é juiz, ele julga. Segundo, porque ele conhece toda a lei. Para você ser juiz, você tem que conhecer a lei. Parece, nos dias de hoje, parece uma coisa absurda de se dizer, mas tem que ser dito. Enfim, em Atos 10:42, está escrito assim: ele nos ordenou para que pregássemos ao povo e testificássemos que foi ele quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos, certo? Esse versículo aponta para o papel futuro de Yahushua como juiz, garantindo que a justiça será feita. Juiz de mortos em que sentidos? Aqueles que serão ressuscitados para serem julgados. Sexta característica, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Que em Apocalipse 16:19 está lá. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que ele será, naquele momento ali do Apocalipse, que ele é, né, no caso. Este título majestoso proclama a soberania final de Jesus sobre toda a criação. Sétima característica, ele é confortador, né? Eu troquei a palavra para conforto para que vocês não confundam com o Espírito Santo, que é o Consolador, né? Mas Mateus 11:28 fala: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei, que eu os darei descanso a vocês. Este versículo mostra o lado confortador de Jesus, de Yahushua, um local de descanso para aqueles que estão cansados. E oitava, né, que está aqui ele é paciente. Jesus demonstrava uma paciência infinita com seus discípulos, mesmo quando eles não entendiam seus ensinamentos ou falhavam em sua fé. Ele suportava as multidões que o buscavam, respondendo às suas necessidades de compaixão. Ele também agora é o
Nono, perdoador, ele perdoa, né? O perdão é uma marca registrada no ministério de Yahusha, ele perdoou os pecados de muitos, incluindo uma mulher pega em adultério, né? Que está lá em João 8, de 1 a 11. E até mesmo seus próprios crucificadores, quando ele fala, em Lucas 23, 34, e dizia Jesus, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Ficaram apostando para quem ia ficar com as roupas dele. Ele é justo. Jesus, eu já falei sobre isso, né? Defendia a justiça e denunciava a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época. Obviamente, se você prega alguma coisa, você tem que fazer aquilo que prega. Isso é justiça. Se você condena uma pessoa que cometeu um pecado e acha que ele tem que pagar por aquele pecado, se você comete o mesmo pecado, você também tem que pagar. Isso é óbvio, né? Que hoje em dia não é óbvio por causa de preterimento, né? Por causa de pessoas que você às vezes gosta, pessoas que você não gosta, vai julgar um e vai julgar o outro de forma diferente. Isso não pode ser injustiça. Isso não deveria acontecer, certo? Ele se indignava com a exploração dos pobres e dos marginalizados, demonstrando sua paixão pela justiça. Justiça, não falo justiça social, pela justiça mesmo. Ele é cheio de compaixão, né? Era evidente em seus milagres de cura, onde ele se importava profundamente com o sofrimento humano. Ele chorou pela morte de Lázaro, em João 11:35, e sentiu compaixão pelas multidões famintas. Foi no evento que ele repartiu o pão, né? Multiplicou o pão e os peixes, em Mateus 15:32. Ele é corajoso, né? Ele enfrentou a oposição das autoridades religiosas e políticas, soldados, pessoas que iam empreender, pessoas que podiam matar, né? Demonstrando coragem e determinação, e não se intimidou diante do perigo, mantendo-se fiel à sua missão até o fim. Ele é verdadeiro, Jesus é personificação da verdade. Seus ensinamentos eram claros, diretos, sem hipocrisia ou engano. Ele denunciava a mentira e a falsidade, convidando as pessoas a viverem em verdade. Ele é santo, né? Santo quer dizer separado, né? Sagrado. A santidade de Yahusha o diferenciava de todos os outros seres humanos. Ele era puro e imaculado, sem pecado, não havia cometido pecado. Sua santidade era um reflexo da perfeição de Deus. E é até interessante, vou parar só um pouquinho para falar sobre isso, que os pastores ou os líderes religiosos cristãos, eles têm que ser a imagem de Jesus. Eu acho que é Paulo que fala sobre isso, né? Eu sou a imagem de Cristo e vocês sejam meus imitadores, ou seja, sejam a minha imagem. Do mesmo jeito que eu não estou pecando, né? E não peco, eu sou a imagem de Jesus, que ele, né, também viveu sem pecado, e Jesus é a imagem de Deus. Então, se a gente quer ser como Deus, temos que imitar Jesus, temos que imitar Paulo, e os próprios pastores são o que o povo vê quando entra na igreja. Quando o povo entra numa igreja, numa denominação, num clube, ou seja, de religiosos, num grupo qualquer, ele vai olhar lá o líder e vai falar, eu tenho que agir como ele. E se esse líder for uma pessoa cheia de manchas, cheia de pecados, cheia de coisas erradas que ele faz, isso não é... você não vai levar essa religião para nenhum lugar bom. Você tem que ser uma pessoa irrepreensível, né? Senão você não seja pastor. Largue isso e faça outra coisa. Você tem que ser irrepreensível. Em questão de pecados, tá? Eu não estou falando de, tenho uma certa preguiça, ou tenho, sei lá, preferência de comer tais comidas e não outras, e etc. Não estou falando disso, de defeitos pessoais que as pessoas têm. Eu estou falando de ações, de coisas que você pode e você não pode fazer que estão escritas nas escrituras. É disso que eu estou falando. Como cometer adultério, como julgar mal as pessoas, julgar injustamente as pessoas, esse tipo de coisa. E aqui eu acabo, né, as características de Yahusha, de Jesus, que eu separei. Então vamos para a parte agora mais interessante. A base bíblica para quem é Yahusha. Jesus esteve desde o princípio, né? Aí tem João 1, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, que é o que eu acabei de ler agora atrás para vocês, não vou ler de novo.
E o segundo deles, Colossenses 1, de versículo 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível. Acabei de falar que Jesus é a imagem de Deus, é porque eu estava com esse versículo na cabeça. O primeiro gerado de toda a criação, primogênito de toda a criação. Ele foi o primeiro a ser criado de todas as coisas. Isso é importante para a gente ter uma base bíblica de quem é Jesus. Eu vou parar só para explicar isso antes de eu ir para o Pedro. No início da criação de tudo, Yahusha foi a primeira coisa a ser criada. E ele foi usado como matéria para criar todas as outras coisas. Alguns acreditam na interpretação lá de um provérbio que diz que ele era o arquiteto, né, de toda a criação, ou seja, ele pensava no que ele queria, em como a coisa que ele queria ser criada, e Deus criava. Deus fazia as vontades dele. Ele falava para o Pai, é assim que eu quero as coisas, e Deus fazia. Entretanto, metafisicamente, Deus usava o próprio primeiro ser que foi criado como matéria para criar todas as outras coisas. Em outras palavras, do que eu estou querendo dizer? Jesus era o Big Bang, ele foi o Big Bang, ele era o início de todas as coisas, o centro de tudo, o centro do mundo, do universo, né? Ou de todos os universos, onde todas as coisas foram criadas a partir dele e por meio dele. E é por isso que ele fala que é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Muito interessante, né? Agora sim, em 1 Pedro 1, 18, 20. Eu botei aqui, deixei separado porque o texto é longo. Deixa eu ver. No 20, né? Mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, sem pecado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, tá vendo? Mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estivessem em Deus. Então essa aqui que é a parte importante. O cordeiro que estava a princípio, que estava antes da fundação do planeta Terra, antes da fundação do mundo, ele já existia. Então, você não pode falar que Jesus surgiu a partir do momento que ele nasceu de uma virgem. Lá antes da fundação do mundo ele já existia, e isso é doutrina cristã que você tem que acreditar. Se é que você acredita na Bíblia como um todo, né? Próxima coisa. Jesus é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Eu já tinha mostrado um pouco atrás, já li esse versículo, que ele é o Filho de Deus, mas esse Mateus 1,21 também é interessante. Ela dará à luz a um filho, o anjo falando para Maria, né? E tu lhe porás o nome de Yahusha, que é Deus salva, né? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Na terceira coisa, Jesus se fez homem para cumprir a vontade de Yahweh, né? Em Filipenses 2, do 5 ao 8. Se ele era o princípio da criação, ele tinha uma outra característica, uma outra natureza muito diferente do que um ser humano, obviamente, que só pode viver dentro do planeta Terra. E sendo em forma de Deus, né, tá vendo? Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando-se em forma de servo. Esse versículo é muito importante porque ele é muito mal interpretado. Parecido, igual a Deus, em forma de Deus, tenha muito cuidado com isso. Como eu falei no vídeo anterior, para vocês deixarem as coisas muito separadas uma das outras. Muita gente hoje em dia já tem a consciência de que Jesus é criação, faz parte da criação, o mais importante dela, mas faz parte da criação, não é o próprio Deus em si. E Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E por isso que ele veio cumprir a vontade de Deus. Yahusha é santo e sem pecado. Já falei sobre isso, mas só lendo mais um versículo. 1 Pedro 2,22. Ele não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. Ou em Hebreus 7,26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublimes que os céus. Ele é amoroso e misericordioso, que eu já tinha falado lá atrás, mas agora os versículos, João 15,13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida a alguém, a sua vida pelos seus amigos. O maior amor de todos é você dar a sua vida
pelos seus amigos, pelos outros, que é a fraternidade, né? Muita gente acha que a tradução de amor na Bíblia é melhor traduzida como fraternidade, porque é disso que está falando, desse sentimento, não fraternidade nesse sentido pobre que a gente tem hoje em dia por causa da nossa família que está muito desgastada, mas naquele sentimento que a gente tem pelos amigos ou pelos irmãos, nossos irmãos mesmo de sangue, onde a gente ama tanto a nossa família ou ama tanto nossos amigos que a gente daria a vida em favor deles, né? Não só isso, a gente vive a nossa vida toda agradando, presenteando, estando presente, etc. E nunca mentindo, nunca falando mal para não acabar com a amizade. É desse sentimento que a gente está falando. Em Mateus 9:36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. E ele se tornou esse pastor para guiar todas as pessoas no caminho certo. Agora, esse é um dos versículos mais interessantes e mais importantes que eu acho que a gente pode usar para ter uma base de quem é Yahushua, de quem é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo fala isso, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse eu vou ter que dar uma pausa para a gente falar só sobre isso. De repente, a gente pode, um outro momento, outro vídeo, a gente falar sobre isso especificamente. Por exemplo, falar que Jesus é a vida, e ele mesmo falou que ele é a vida, o que isso significa na metafísica das coisas? Que não existe vida fora dele. Não existe vida se ele não quisesse que a outra pessoa tenha vida. É disso que eu estou falando. Deus que dá a vida, tá? Yahweh que dá a vida. Mas a vida em si é Jesus. Isso é muito interessante você entender. Não só isso, que não existiria vida se Jesus não quisesse, como ele também é a verdade. Toda a verdade que existe é Yahushua. Não existe verdade fora dele. Se você não acredita em Jesus, se você não o segue, se você não o proclama, se não chama pelo nome dele, se você não tenta ser igual a ele, você não vive na verdade. Você não vive para a verdade. E nem tem verdade nos seus lábios. É impossível haver verdade se não houver Jesus envolvido. E a outra coisa é que ele é o caminho. Parece óbvio. Ah, tudo bem, ele veio e mostrou o caminho, então a gente seguiu, fazer as coisas que ele faz, a gente sabe que esse é o caminho correto. Mas não só isso, um pouco além disso. Ele é o caminho em si. Então você tem que entender que esse caminho que você tem que seguir é Jesus. Não é só imitá-lo, mas como o caminho que você está seguindo é ele. O caminho para de abandono de si mesmo, de viver a verdade, de abandonar as paixões do mundo e morrer pelos seus amigos, né? E conseguir depois a vida eterna, ele é esse caminho. Esse caminho é ele, apesar dele ter o trilhado também. Isso é muito interessante. Então, quando Jesus fala que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, ele é caminho, verdade e vida, se você tirar o artigo, né? Ele é caminho, verdade e vida. Não existe outro caminho a não ser ele. Não existe outra verdade. O mundo inteiro, porque hoje em dia a gente tem a relativização da verdade. Cada um tem uma verdade, cada um tem um lado da verdade. Não, 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 não. Quando a gente fala de cristianismo, ou quando a gente fala da religião cristã, só existe uma verdade. Não existem várias. É uma só. E todo o resto não é verdade, é mentira. Só existe uma verdade. E também a vida. Você não vai conseguir a vida, seja aqui na Terra agora, né? Essa sua vida que tem prazo de validade. Essa sua vida você não vai viver bem e você não vai conseguir vida eterna se você não tiver também com Yahushua. Eu falei que esse versículo é muito interessante, ele é a base de tudo. Se você não entender ele, você não entende tudo que a gente está falando sobre Yahushua, sobre Jesus Cristo, Jesus salva, né? Que Yahweh salva. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Por isso que eu acabei de falar. Yahweh salva, né?
João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como falo que está escrito, do seu interior fluirá rios de água viva. Esses rios de água viva tem um estudo bem interessante sobre Gênesis, sobre alguns outras profecias que falam um pouco mais sobre esses rios de água viva do que ele está falando. Não é apenas metaforicamente. Esse fluir rios de água viva de dentro de você para fora, você tem que interpretar isso em vários sentidos diferentes, não só metafórico, vários mesmo. Então a gente deixa também isso para uma próxima parte. Vou até deixar aqui em negrito, porque depois a gente volta para isso. Yahushua tem toda a autoridade, Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou em Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E Yahushua virá para reinar novamente. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Em Mateus 25, 31, 32, um pouco na frente, quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ou, na profecia, que também Yahushua deu a Hanan, João, em Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho dada a cada um segundo suas obras. E tem outros versículos também, tá? Se eu não me engano, tem profecias em Ezequiel, Jeremias, que mostra sobre o reinado de Jesus. Ele é manso e humilde. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas. Humildade é uma coisa difícil hoje em dia, né? Muita gente está aprendendo coisa nova, estudando bastante, porque o conhecimento tem se jogado para todos os lados, né? Pela internet, por causa da internet. Então muita gente está descobrindo coisas novas sobre a religião. Então acaba que a pessoa sobe a cabeça e acha que sabe mais do que os outros. E isso não é uma coisa boa. Nunca você deve achar que você sabe mais do que pessoas que às vezes estudaram 30 anos a mais que você, ou que você está descobrindo uma coisa nova que ninguém sabe, sendo que você está entrando na religião agora e a religião já existe há mais de 2000 anos. Então não acho que você está descobrindo coisas que ninguém sabe ou que ninguém nunca ouviu falar. De repente até algumas pessoas já descobriram, mas que não foi passado para o público geral. Filipenses 2,7. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? Yahushua é luz e ilumina o caminho. Apesar dele também ser o caminho, ele é a luz que ilumina o caminho. João 8,12. Por isso que eu falo que vocês têm que entender que às vezes é metafórico e às vezes é literal. E às vezes é os dois ao mesmo tempo, metafórico e literal. Para mim, no caso, quando fala que Jesus é o caminho, é metafórico e literal. E quando fala que Jesus é a luz, também é metafórico e também é literal. Metafórico em que sentido? Você está falando, Valdinei? É tipo assim, quando eu venho e ensino coisas para você, eu estou trazendo luz aos seus pensamentos. Então, quando eu digo que Jesus é a luz do mundo, é que ele veio e trouxe conhecimento muito, né, forma de se fazer as coisas que as pessoas não sabiam. Então ele trouxe essa luz do mundo. Mas por um outro lado, ele também trouxe luz, né? O Espírito de Deus trouxe luz em outros vários sentidos, fazendo com que a humanidade saia das trevas do pensamento e também saia das trevas de viver literalmente no mundo noturno, vamos dizer assim, no mundo onde mais se pratica pecado do que se pratica coisas boas. Então saia das trevas e venha para a luz, né? Venha para o mundo diurno. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Interessante a gente falar a luz da vida, então a gente já pode linkar quando ele fala que ele é a luz e a vida. Porque de repente seja a mesma coisa.
E eu tenho salmos aqui, 119, 105, só trouxe para que a gente pense um pouco por causa dessa luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha a palavra aí e olha a luz aí. E olha o caminho aí também. A gente já está falando das três coisas, então esse versículo faz muito sentido aqui. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada, no caso, é na época, não estou falando de lâmpada de hoje em dia, estou falando de lamparina, né? Uma vela acesa onde traz luz. Lâmpada para os meus pés, porque eu estou iluminando o caminho. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Você diz a mesma coisa com palavras diferentes para que a pessoa decore, né? E ele, fiel e verdadeiro, Apocalipse 19, 11, e viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça, e luta com justiça. 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Olha que interessante. E Yahushua, bom pastor, ele mesmo fala isso. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele já estava falando o que ele ia fazer no futuro. Salmos 23, 1. É interessante falar sobre isso. Ele estava falando sobre o que ele ia fazer no futuro porque ele estava profetizando, tá? Em Salmos 23, 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você tem aqui, esse Senhor aqui é Yahweh, tá? Então Yahweh é o meu pastor e nada me faltará. E por outro lado, você tem Jesus também falando que ele é pastor. Então é interessante vocês pensarem sobre isso também, porque eu vou falar alguns versículos mais na frente que são um pouco polêmicos, tá? Então, tanto Deus, né, o Criador, é o nosso pastor, você tem que ter isso firme na sua cabeça. Deus é o seu pastor. Quanto Jesus também é o seu pastor. O bom pastor, no caso, porque dá a vida pelas ovelhas. Yahushua é irmão, esse é interessante também. Aí o pessoal fala, se Jesus e Deus é pastor, Jesus e Deus são a mesma pessoa, Jesus e Deus é Deus, né? Mas não, porque quando você vai pelas escrituras, aí você está falando que você é Deus também. Por quê? Porque Jesus é teu irmão. Então vamos lá? Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. No caso, Yahushua. A fim de que ele, Yahushua, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando nós formos ressuscitados, nós seremos seus irmãos. Irmãos, de verdade. Da mesma natureza. Então, se você... Vou deixar isso um pouco mais para frente. Yahushua é o príncipe da paz, entre outras coisas. Aí está em Isaías 9,6, o versículo mais conhecido de todos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros. Muita gente acredita que esse versículo não fala sobre Jesus, mas eu acredito que fale. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, herói forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ou João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou, eu botei aqui também, Mateus 10, 34. Eu botei o texto todo porque eu quero ler ele, bastante grande. Então vamos lá. Não ligue para essas pausas que eu faço porque eu vou beber um pouquinho d'água. Mateus 10, 34, 39. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Presta atenção. Qualquer um que confessar sobre Jesus para os homens, na frente das outras pessoas, eu o confessarei diante do meu Pai. Ou seja, se você não se confessar na frente das outras pessoas que você acredita em Jesus e o segue, Jesus não vai confessar a Deus que você tem que ser salvo, por exemplo, né? Lá no tribunal de Cristo. Mas qualquer que me negar diante dos homens, não, Jesus, não sigo não. Não sou religioso muito não, etc e tal. Qualquer coisa assim que você fale e não seja corajoso e falar, não, sigo a Cristo sim. Tem até uma boa história sobre isso. Uma vez eu estava na sala de aula, pedi para os alunos fazerem uma apresentação sobre o tema que quiserem, né? Escolhe o seu tema aí, vai lá na frente e apresenta. Teve uma aluna, nunca vi isso, tá? Muita coragem mesmo. Qual o tema que ela escolheu? Jesus. Ele foi lá na frente e falou muito bem, falou maravilhosamente sobre Jesus. Falou, eu acredito nele, é nele que eu sigo, na frente de uma turma de sala de aula comum. Eu achei aquilo impressionante. Eu até fiquei pensando, eu mesmo nunca tive essa coragem. A partir daquele momento que ela fez isso, eu falei, agora eu vou ter essa coragem.
Porque a coragem que aquela adolescente teve é a coragem que todo servo de Deus tem que ter, né? Foi impressionante mesmo. Agora, continuando. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Preste atenção. Muita gente fala que Deus, Jesus é bonzinho, que Jesus é o Deus do Novo Testamento que é bonzinho, né, vem para amansar, enquanto o Deus do Velho Testamento é o vingador, o destruidor. Né? Não, nada disso. É porque você não conhece nem a Deus, nem a Jesus. Tanto Deus, ele é destruidor, ele é vingador, mas ele é bonzinho, é manso e amoroso também. E Jesus também é a mesma coisa, né? Porque ele imita o Pai. Então ele não pode ser diferente. Um Deus de um jeito, um Deus de outro. Não, eles são iguais. Iguais. Não cuideis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Em que sentido ele quis dizer isso? Ele mesmo vai explicar. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, seu amor maior tem que estar com Yahushua e Deus. Em terceiro, quarto lugar, quinto, seja lá o que for, você vai botar seus familiares, seus amigos, etc. Porque na hora de tomar as decisões, onde você tem que escolher entre salvar a sua família, seus filhos, seus amigos, ou defender a Deus e defender a Jesus, você tem que ter certeza, por mais importante que a família seja, né, que você tem que defender Jesus e Deus. Yahushua e Yahweh, né? E que não toma a sua cruz, e aqui é separado, que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Em que sentido de vida? Estou falando da vida eterna, ressuscitar, né? Receber a ressurreição. Quem vos recebe a mim, não, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Que receber, em que sentido? Aceitar que a pessoa venha e faça parte. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Por que ele falou sobre isso? É interessante aqui. Porque na minha concepção, Jesus é as duas coisas. Ele é justo e ele é profeta. E muita gente não acredita que Jesus seja profeta, mas vamos ver isso mais agora um pouco para frente. Agora sim vem a polêmica. Provas textuais da natureza de Yahushua, de Deus, de Jesus. Ou seja, são aqueles versículos que mostram que a teoria da Trindade não está lá muito bem certa, né? Vamos lá. Por isso que eu gosto de trazer os versículos, porque aí seja você que é muito estudioso, teólogo e etc., ou seja você que nunca leu a Bíblia, nem sabe ler e está só me ouvindo, eu gosto de trazer o versículo para a pessoa ver, ou ler o versículo para a pessoa ouvir e ver que aquilo que ensinaram, aquilo que contaram, não é bem assim como está escrito, né? Você tem que seguir a Bíblia, você tem que seguir aquilo que está escrito, as escrituras sagradas. Você não pode trazer uma teoria de uma interpretação que não faz sentido de acordo com o texto, né? A sua interpretação do texto tem que seguir o texto. Você pode trazer interpretações que extrapolem o texto, que vão além dele, mas a sua interpretação tem que estar baseada nele. Então, se você trouxe uma teoria bíblica, teológica, seja lá o que for, religiosa, cristã, que afirma uma coisa que nem tem nenhuma base naquilo que está escrito, você pode ter certeza que essa teoria, esse ensino é mentira, né? Então tem que ter alguma base da palavra de Deus, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos lá. 1 João 14, 28. Ouviste que vos disse, vou embora, né, e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aí vem o argumento, se Jesus fosse Deus, né? Como o Pai poderia ser maior do que ele? Tem um Deus maior, um Deus menor? Desse jeito? Um Deus que nunca foi criado, que é eterno, e um Deus que foi criado? Marcos 13:32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja,
Se Jesus fosse Deus, ele deveria saber todas as coisas, mas ele não sabe, né? Por exemplo, o futuro, ele não sabe. Mas aqui ele parece não saber o dia do juízo, e realmente não sabe. Só o Pai sabe disso. 1 Coríntios 13, 15 e 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, primeiro, Jesus se sujeitará ao Pai, indicando que ele é inferior a Deus. E segundo, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou seja, ainda não estão, Deus sujeitará todas as coisas ao seu Filho. Um Deus não precisaria disso, que outra pessoa sujeitasse as coisas a ele. Daí por aí vai. João 17,3. E a vida eterna é essa, que lhe conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo, a quem enviaste, não está incluído entre o único Deus verdadeiro. Por isso ele separou o único Deus verdadeiro, Yahweh, o único Yahweh verdadeiro, né? O único Urim verdadeiro, que as pessoas falam Elohim, né? E Jesus Cristo, Yahushua, o Messias, o ungido, a quem enviaste. O ungido a quem enviaste, né? Literalmente, a frase deveria ser essa. E Yahushua, o ungido a quem enviaste. Do mesmo jeito que Davi foi ungido para ser rei, Jesus também foi ungido para ser rei. Jesus chama o Pai de único, o próprio Jesus chama o Pai de um único Deus verdadeiro. Ele mesmo fala isso. Então, se ele fala isso, como você fala outra coisa diferente, traz uma teoria diferente? Não pode, né? Atos 2:22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus dentre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez, por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabem. O argumento: se Jesus é apenas um varão aprovado por Deus, então ele não é Deus. Da mesma forma, se ele fez sinais, na verdade não, Deus fez sinais por meio dele. Deus que fez os sinais por meio dele. Então, segunda coisa que você tem que ver aqui, que Jesus não foi ele que fez. Deus fez por meio dele, através do Espírito Santo. Terceiro, 1 Colossenses 1,15. Primeiro capítulo, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Como eu já falei várias vezes nesse vídeo, porque tem 2 ou 3 vezes na Bíblia, que ele é o primeiro a ser gerado em toda a criação. Ele é o início da criação divina. Se ele é o início da criação, ele não é aquele que criou e nem é Deus. Na minha concepção de Deus, obviamente. 1 Timóteo 2,25, porque há só um Deus e há só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, ser humano, certo? Primeiro, o texto fala que Jesus Cristo é ser humano, e segundo, de que ele é só mediador entre Deus e os homens. E o próprio Jesus, se eu não me engano, em algum versículo ele fala que se vocês aprendessem de verdade, vocês nem precisariam de mediador, vocês falariam direto com o Pai. Enfim, se ele é o mediador, ele não pode ser Deus. Agora, outros versículos que vou mostrar que Jesus é inferior ao Pai. Aí aqui, Mateus 19:17, ele disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. A gente acabou de ver alguns versículos atrás que ele fala que ele é o bom pastor. Mas agora não está falando de ser bom pastor, ele está falando de bom. Quem é bom de verdade? Só existe um que é bom de verdade. Né? Jesus parece negar que ele seja Deus ao dizer que só Deus é bom. E ele não. Né? João 5,19. Na verdade, eu vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir o pai fazer primeiro. Porque tudo quanto ele faz, o pai, o filho faz igualmente. Ele está falando. Aqui botaram letras maiúsculas, mas na verdade era para estar tudo minúsculo. Ele está falando literalmente. Você, que é ser humano, que tem um filho. O seu filho não vai fazer nada antes de ver você fazer primeiro. É disso que ele está falando. O filho não faz nada antes de ver alguém fazer. Né, o ser humano. Então ele tem que ver alguém fazer, depois ele vai lá e faz igual. É disso que ele está falando.
E metaforicamente ele pegou essa alegoria entre o pai e o filho, né? Que o filho só faz uma coisa depois que ele vê o pai fazer, para dizer que ele também só faz coisa que viu o pai, né? Yahweh, Deus, fazer. Então, todas as coisas que ele fez, ele imita Deus fazendo. Ele não fez nada por si mesmo. Que Deus é esse? Que precisa imitar outras pessoas porque ele mesmo não faz coisas por si mesmo. Interessante, hein? Pensem sobre isso. Se Jesus fosse Deus, ele não teria limitações. Ou João 3,30. Chegar o texto para cima, senão não dá para ler. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. De novo, ele mostra que Deus é onipotente, que Deus é o justo juiz, e afirma que não pode fazer nada sozinho, a não ser que Deus permita primeiro, ou que ele veja o Pai fazer primeiro, ou que seja a vontade do Pai, que ele não faz nem a própria vontade. Olha que problema da Trindade nós temos aí. Uma Trindade onde uma pessoa da Trindade não faz nem o que quer. Ele só faz a vontade dele, é que a vontade do Pai seja feita. Versículos que destacam agora uma outra parte, a humanidade de Jesus. Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e para os homens. O argumento seria que Deus é onisciente e imutável, enquanto Jesus precisou, como humano, crescer em sabedoria e graça. João 11,35. Jesus chorou. Deus é imutável e perfeito. Algumas das emoções humanas, né, como chorar, não acho que caberia a Deus. É isso que eu quero dizer com esse argumento. Hebreus 5,8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus teve que aprender. Sobre isso que é o texto. E outros versículos agora que mostram a diferença entre Jesus e Deus, literalmente como pessoas diferentes, totalmente diferentes, como vocês estão vendo aqui, né? Se dá para ver que são totalmente diferentes mesmo. Em Marcos 10,40, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso será dado para aqueles quem está preparado. Se Jesus fosse Deus, ele teria autoridade total nesse quesito aqui. 1 Coríntios 8,6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Curios, né? Curios aqui, Senhor, no caso dono, Senhor, né? O chefe, Yahushua, o Messias, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. O texto distingue entre Deus, o Pai, e Jesus, o Senhor, sugerindo que Pai é apenas o Deus, que apenas Deus é o Pai. Apocalipse 3,12. A quem vencer, Jesus falando aqui no caso, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus para também o meu novo nome. Vou começar aqui pro final. Primeiro que ele vai ter um novo nome. O próprio Jesus vai ter um novo nome. Muita gente não sabe disso. Teve um youtuber que falou que era blasfêmia falar que Jesus vai ter um novo nome. Ele falou que ele vai ter um novo nome. Tá? Agora, segundo, várias vezes Jesus chama o Pai de meu Deus. Então que Deus é esse que tem outro Deus maior que ele? Né? Então não faz sentido chamar Jesus de Deus quando ele mesmo fala que o Pai, né, nosso Pai, é o Criador de todas as coisas, aquele que é eterno, é o Deus. É Deus. Deus no sentido de Urim, né? Aquele que está acima de todos. Ou Yahweh. Só ele. Não tem outro. No conceito hoje em dia, ou no conceito da época da Bíblia, do conceito que tinham de Deus, apenas o Pai. Então vamos lá. E aqui os versículos que chamam Yahushua de servo de Yahweh, né? Atos 3:13. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, Deus de nossos pais,
glorificou a seu Filho Jesus, Yahushua, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Deus glorifica Jesus sugerindo que eles são seres distintos. Em Atos 4:27, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Todos se juntaram contra Yahushua, né? Mesmo Deus tendo ungido, né? Como o rei que viria para salvar todos. Atos 5:31, a este Deus exaltou com a sua destra para príncipe e salvador. A este Deus exaltou com a sua destra para príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, Deus o exaltou. Apocalipse 1:1, né? O versículo que eu mais uso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Ou seja, Deus entregou para Jesus a revelação das coisas. Jesus aqui, profeta, recebendo a revelação de Deus, e Deus é aquilo que conhece tudo e dá a revelação aos homens. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Eu botei aqui as duas coisas. Ele recebeu a palavra de Yahweh, e se não fosse Yahweh, ele não seria profeta. Certo? E Atos 2:32, que eu acho mais interessante de todos. Todos gostam de falar que Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Olha como é forte isso, como é poderoso. Yahweh ressuscitou a Yahushua. Ele não ressuscitou sozinho, não ressuscitou pelo seu próprio poder, não morreu e ressuscitou pela sua própria força. Deus o ressuscitou com o seu poder, com o seu espírito. E todos nós somos testemunhas disso, pior ainda do que ele fala. Nós somos testemunhas que Deus o ressuscitou. 1 Pedro 1:21. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor a vós. E por ele credes em Deus, e por ele vós credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, que lhe deu glória para que a vossa fé e a vossa esperança estivessem em Yahweh. Se ele fosse Deus, não precisaria ser ressuscitado. Então, o que nós temos aqui, vocês viram agora nesse vídeo, várias características que mostram que Jesus não é Deus, que Yahweh não é Yahushua, né? Que eles são completamente diferentes, pessoas completamente diferentes, com papéis totalmente diferentes, onde um é servo, né? Onde um é profeta, onde um tem um Deus, e enquanto Deus, como vocês viram no vídeo anterior, é aquele Criador que fez todas as coisas, que nos ama, que quer nos salvar. E fez o plano da salvação, onde Yahushua é o centro dessa salvação, o centro do seu plano. Se Jesus não tivesse feito do que ele fez, nós não teríamos sido salvos. Mas Deus planejou que fosse assim, né? Então, queria que vocês, de agora em diante, começassem a servi-lo corretamente, né? Amando a Deus e ao seu próximo, que vocês entendam que o propósito da vossa vida é seguir esse caminho, o caminho que é Yahushua, né? que é Jesus. Seguir esse caminho, ter essa luz em você e ter essa vida, e fale sobre a verdade. E eu vou deixar só o último versículo agora, que é aquilo que vocês já devem ter ouvido várias vezes, né? Que é todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. E como se invoca o número de Yahweh, além de se falar diretamente com ele, ou chamá-lo diretamente, é de seguir no caminho, que é Yahushua, que é invocar o nome de Yahweh para ser salvo, Yahushua. E com essa reflexão eu deixo vocês nesse vídeo, e qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, só para fazer, vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado, fiquem com a graça do nosso grande Salvador, Yahweh, o Deus, o Pai,
e todos os ensinamentos e todas as coisas que nós temos que seguir, que é a partir de Jesus Cristo, Jesus o ungido, né? Ou Yahushua HaMashiach. Muito obrigado, até o próximo vídeo.